Fala galera, tudo bem? Vamos dar início à nossa aulinha aqui então. Hoje nós vamos falar sobre, deixa eu achar aqui, uma teoria bem interessante, galera, uma escola criminológica bem interessante, que se chama a teoria do labeling approach, ou a teoria do etiquetamento. Porque, claro, a gente vai conversar agora, né, sobre os fundamentos e a legitimidade, mas por que teoria do etiquetamento? Aqui acontece uma ruptura no desenvolvimento do pensamento criminológico muito interessante. Uma ruptura no sentido de que antes nós estudávamos, né, o criminoso, os motivos pelos quais o criminoso comete um fato inadequado, por que um sujeito comete um crime, por que o sujeito faz algo contra alguém ou contra a sociedade. E a teoria do labeling approach, que é um braço da criminologia crítica, estabelece uma nova forma de pensamento. Eles dizem, peraí, velho, na real, todo mundo faz coisa errada, mas por que somente algumas pessoas são rotuladas pelo Estado como criminosos? Da onde que surge essa ideia, essa autorização para o Estado de etiquetar alguém como criminoso e não etiquetar todas as pessoas que de fato cometem crimes? Eles percebem que há um problema de seletividade. Há um problema de seletividade ao não, ou melhor, ao privilegiar que algumas pessoas somente sejam etiquetadas ou prioritariamente sejam etiquetadas com o rótulo do criminoso. Então aqui a gente tem um braço, tá, da teoria do labeling approach, que é por que somente algumas pessoas são etiquetadas como criminosas, e o outro braço tenta estudar por quê? Tenta estudar a consequência desse etiquetamento. A partir do momento em que o sujeito é etiquetado como criminoso e assim tratado, considerado, e passa a pertencer somente a essa categoria, tudo que compõe a singularidade do indivíduo é obliterado pela, pela etiqueta criminosa. O que isso causa no sujeito? Quais consequências que isso gera para a sociedade e para o sujeito? Então a ideia central é essa, tá, galera? É um estudo não mais do indivíduo, mas sim do Estado como o criador da criminalidade. Eles dizem, o Estado cria a criminalidade ao selecionar algumas condutas criminosas e ao atribuir a etiqueta de criminoso a determinadas pessoas. Essa é a principal ideia da teoria do etiquetamento. E em um segundo momento eles tentam identificar. Beleza, galera, e o que acontece com essas pessoas que são etiquetadas? Que tipo de papel eles exercem? Que tipo de reação isso gera no indivíduo e na sociedade quando há a imposição dessa etiqueta criminosa? Beleza? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. Algumas considerações introdutórias. A ideia de encarar a sociedade como um todo pacífico, sem fissuras interiores, que trabalha ordenadamente para a manutenção da coesão social, é substituída em face de uma crise de valores por uma referência que aponta para as relações conflitivas existentes dentro da sociedade e que estava mascarada pelo sucesso do bem-estar social. Então, aquela ideia de que todos estamos juntos, que tudo vive em harmonia, de que apenas algumas pessoas desviam, de que apenas algumas pessoas cometem crimes e que isso não faz parte da sociedade, isso não existe mais, eles começam a perceber. E isso faz parte da categoria da criminologia crítica, tá? A categoria da criminologia crítica, ela carrega ali as teorias do dissenso, as teorias conflitivas, que dizem que, velho, o crime existe porque a sociedade é uma bagunça, é pauleira, é gente não se entendendo, tem relações de conflito, não é tudo isso aí, paz e amor, love songs, uhul. Não, o negócio é o bicho pegando. Eventualmente, esse bicho pegando, essa porrada, essa pauleira, pode ser diminuída. Aqui, como por exemplo, pelo sucesso do bem-estar social. Então, quando as coisas estão mais adequadas, essas relações conflitivas acabam não aparecendo tanto. Mas a partir do momento em que há um decaimento desse bem-estar social, ou a partir do momento em que se lança à luz, a sociedade amadurece e enxerga determinados conflitos que antes eram tidos como conflitos ordinários, digamos assim, ou que nem eram tidos como conflitos, eram tidos como algo dado, a sociedade começa a amadurecer, começa a raciocinar, isso começa a gerar repercussão carregada pelo movimento das pessoas.
Então, voltando, o papel do crime, do criminoso, ele é substituído pelo papel do sistema do controle social. Lembra? A gente não estuda mais. Claro, estuda ainda, né? Sempre vai estudar, mas o objeto cerne do etiquetamento aqui do Labeling Approach não é estudar o criminoso. Por que que aquele cara faz isso? Ou o que é crime? Mas sim o sistema de controle social. Velho, por que você diz que isso é crime? Por que você está dizendo que eu sou criminoso? Quem é você para dizer que eu sou criminoso e não dizer que o cara do meu lado é? Nós dois fizemos a mesma coisa, ou o que ele faz talvez seja tão errado quanto, ou pior. Por que que só eu sou criminoso? E paralelamente se desenvolve. A partir do momento que o Estado me pega, me carimba como criminoso, insere a mim em todas as cerimônias degradantes, todos os como é que eles chamam? Todos os processos referentes à criminalização, isso acaba moldando o meu comportamento, isso acaba fazendo com que eu, eventualmente, haja como um criminoso. Ah, é? Estão dizendo que eu sou? Então vocês vão ver. Mais ou menos isso, tá, galera? Já isso surge dentro também de uma crítica, né, do American Way of Life, o estilo de vida norte-americano. Os jovens acabavam criticando o estilo de vida dos seus pais, cujo objetivo de vida era simplesmente adquirir bens materiais, era trabalhar para comprar, em detrimento, né, da valorização de outros aspectos. Isso é uma concepção histórica. Então surgem ali alguns grupos que colocam em xeque esse status quo de pensamento. Será que é adequado simplesmente eu trabalhar para comprar, para comprar e não pensar em outras coisas? E, paralelamente a isso, outros conflitos sociais ali, a gente estava falando. Deixa eu tentar pegar minha caneta aqui. Ela estava bem manhosa, essa caneta estava bem louca. Ela estava me obedecendo, vamos lá. Aí, ó. Algumas relações conflitivas, aquelas relações conflitivas que a gente vinha falando, elas acabam se acentuando. Embora, eventualmente, elas fiquem mascaradas, escondidas, em alguns momentos, com o amadurecimento da sociedade, com o desenvolvimento de um pensamento mais aguçado, elas aparecem. E aí, dois exemplos aqui, eu botei o Martin Luther King e a Rosa Parks. Lembra que a gente falou da Rosa Parks, se eu não me engano? A Rosa Parks lá na aula com o Lúcio, ela deixou de ceder o assento do ônibus para um homem branco e ela foi presa. Isso gera uma grande combustão social a partir do momento que se identifica. Veja como tá ligado, ó. Quem é o Estado, velho, para dizer que eu não posso sentar na porra de um banco? Quem é o Estado para dizer que esse louco aqui pode sentar e eu não posso? Como assim? Como é que eu vou dizer que isso está certo? Eu sou criminoso porque estou sentado num banco e a outra pessoa diz que não, e a outra pessoa que quer sentar no meu lugar não é criminosa, ela tem esse direito da onde? Isso tudo acaba gerando o que se chama aqui no Labeling Approach um fermento de ruptura. Velho, em algum momento, embora aqui esses movimentos, ó, eles tenham tido um caráter de não violência, a maioria deles, esses movimentos, né, em vários aspectos, foram conhecidos por ter um caráter de não violência, isso gera um fermento de ruptura. Em algum momento vai dar problema, em algum momento isso vai ter que ser melhor explicado, em algum momento essas respostas a essas perguntas que a gente vinha fazendo terão que ser dadas ou alguma coisa vai ter que se modificar na sociedade. Então é dentro desse contexto que a teoria do etiquetamento, que a teoria do Labeling Approach apresenta os seus fundamentos. Beleza, galera? E aí, como é que vocês estão? Barem de para vocês, né? Trimão educado, cheguei aqui falando. E aí, vocês estão bem? Tudo em ordem? Loucura, né? Uma loucura total. Tudo acontecendo, aí fecha a loja, abre loja, o cara pode sair, não pode sair. Tô bem louco. Tô bem louco, nem sei mais o que eu faço na minha vida. Que horror. Mas vamos se cuidar, né, galera? Vamos se cuidar. O que importa é a gente ter a nossa saúde aí, a gente evitar também que outras pessoas se prejudiquem, né? E vamos à luta. Mas eu tô com saudade de vocês, trocar uma ideia, bater um papo, pegar uns pão de queijo, ganhar umas bolachinhas, uns cupcake. Já abriu o apetite. Vamos lá, vamos lá. Beleza, galera? Até aqui foi. Vamos adiante, tá? Olha só, eu botei bastante texto nesses slides, porque é um pouco complexa a matéria, então eu quis deixar nos slides para que vocês possam ler com calma, tá? Eu vou tentar resumindo aqui, claro, mas nos slides, eventualmente, aqui vai aparecer bastante texto. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Então, algumas notas gerais, tá? Sobre a teoria do etiquetamento, do Labeling Approach. Dentro daquilo tudo que a gente vinha conversando.
Ao invés de perguntar por que o criminoso comete crimes, a gente começa a perguntar por que algumas pessoas são tratadas como criminosas. Então, se questiona os sistemas de controle, se questiona as instituições formais de controle, o sistema de administração da justiça, Estado, juiz, Ministério Público, quem é você? Legislador, quem é você? Para tratar essas pessoas como criminosos. Qual é que é? Por que está rolando isso aí? Depois, quais são as consequências desse tratamento? Aquilo que a gente falou, que é o segundo plano, digamos assim, do Labeling Approach. A partir do momento que o cara me rotula como criminoso e diz, Felipe, toda a tua individualidade, toda a tua singularidade, tudo aquilo que te constitui como indivíduo, agora é obliterado por esse rótulo que eu estou impondo, criminoso. Velho, tu é um drogado, tu é um criminoso, tu é um ladrão, tu é um bandido. Isso se amolda minha personalidade de tal forma que isso gera alguma repercussão em mim e na sociedade. Beleza? São as perguntas que acabam sendo colocadas. E também, qual é a fonte da legitimidade dessas imposições? Será que o Estado está sendo correto? Será que o Estado pode fazer essa aplicação da norma de forma desigual? Será que o Estado pode ser seletivo no âmbito da criminalização primária, da criminalização de condutas, e no âmbito da criminalização secundária, que é da aplicação da norma às pessoas? É legítimo isso ou tem algum problema? Então, não se analisa mais os motivos dos delinquentes, mas sim os critérios que o Estado utiliza, que os mecanismos de seleção utilizam para eventualmente gerar repercussão no mundo real. Por exemplo, por que alguns homens que bebem demais são chamados de alcoólatras e outros não? Por que alguns homens que se comportam de forma excêntrica são chamados de loucos e outros não? Isso é muito presente até hoje. É muito presente até hoje. Você pega lá, sujeito que faz sei lá, consumo de droga em determinada esfera da sociedade. O cara não, o cara é tranquilo. O cara só se diverte com esses negócios. Agora, se faz em outra camada social, a rotulação que é imposta a esse sujeito é absolutamente distinta. Então, se perguntam por que a mesma conduta acaba sendo valorada e avaliada de forma distinta em relação a quem a comete. Podemos permitir isso? Junto com isso, o Howard Becker sustenta que a criminalidade ela é criada pela sociedade. Então, na verdade, o crime não é algo intrínseco, não é algo pré-existente, não é algo que sempre existiu e sempre vai existir. A criminalidade ela é criada pela sociedade a partir do momento em que se estabelecem etiquetas criminosas a certos indivíduos. E isso acontece por meio de um processo de criminalização primária. A gente já falou bastante sobre a criminalização primária, mas é a criação de normas. Então, é a criação de normas, e aqui a gente pode ver uma seletividade na criação de normas, né? A gente cria norma, por exemplo, o legislador cria normas que vai prejudicar ele, que vão prejudicar ele. Olha, até pode ser que sim, eventualmente, muito menos do que as normas que não vão prejudicar eles. Mas aí a gente acaba esbarrando na criminalização secundária. Lembra que a criminalização secundária é a aplicação dessa norma. E aqui eu reitero aquele estudo que eu já falei para vocês também várias vezes, da professora Ela Vieco de Castilho, que estudou os crimes contra o sistema financeiro nacional. E estudou lá que acho que em 12 ou 13 anos de vigência da norma, da lei dos crimes de colarinho branco, não tinha nenhuma pessoa presa. Então, percebam, criminalização primária é criação da lei. Beleza. Não houve, ou melhor, houve o rompimento da barreira da criminalização primária. E a criminalização secundária, aplicação dessa lei. Não houve o rompimento dessa barreira. Tá? Criaram a lei, não aplicaram a lei, não adianta nada. Esbarra na criminalização secundária. Por outro lado, uma categoria interessante, um conceito interessante que serve para a gente aqui do labeling, é a criminalização terciária. O que é a criminalização terciária? É aquela manutenção do estigma do criminoso. De que forma que pode ocorrer essa manutenção do estigma criminoso? A criminalização terciária. De duas formas. Primeiro, pela internalização do sujeito desse rótulo, o cara assume esse papel, quer saber, velho, que se dane. Os caras estão dizendo que eu sou, agora eles vão ver. E também pela própria perpetuação desse rótulo. Então, o sujeito assume o rótulo, ele,
internamente como criminoso e a sociedade perpetua esse rótulo. O cara sai do sistema penitenciário, mas o sistema penitenciário não sai dele. Um troço meio racionais, meio Mano Brown. Você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. Então o cara sai, mas ele tem o quê? Uma certidão de antecedentes registrando essa informação. Ele tem que comparecer eventualmente ao fórum. Ele tem uma série de elementos que se agregam à personalidade dele e que fazem com que ele não esqueça esse papel de criminoso e que fazem com que a sociedade não consiga deixar de perceber esse papel de criminoso. Um exemplo aqui, ó. Basta que um sujeito cometa uma única ofensa criminal e isso passará a ser tudo que se tem de referência em relação a essa pessoa, estigmatizando-a completamente. Então, se eu, velho, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou marido, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou estudante, e se eu cometer um crime, isso tudo, pum, se apaga. Isso tudo se apaga porque esse rótulo de criminoso ele acaba se derrubando todos os outros e ele acaba se tornando-se impondo em relação aos outros. Então eu deixo de ser tudo isso que eu falei para vocês e acabo me tornando o criminoso. E a partir do momento em que eu me torno o criminoso, a minha vida em sociedade, o meu convívio social acaba se tornando muito, muito, muito dificultoso. Percebam, para além da aplicação da pena, para além do cumprimento da pena. Velho, cometi um crime, o que o Estado diz? Prisão, detenção, reclusão de tanto a tanto. Eu pago essa pena. Fiquei preso. Eu saio, eu continuo sendo o criminoso. A pena ela não se encerra ali. A pena não se encerra com o decurso de um tempo no interior de um estabelecimento. A pena ela segue comigo, segue gerando efeitos tanto para mim quanto para a sociedade, tanto para mim comigo mesmo, quanto para mim com a sociedade. Eu tenho dificuldade da dita reinserção social, ressocialização. Os efeitos que a mim são empregados pela criminalização vão muito além da simples reclusão ou detenção. Beleza? Então aqui, a partir da teoria do etiquetamento, Labeling Approach, a criminalidade é criada pela sociedade mediante a imposição de etiquetas criminais a certos comportamentos que são aplicados, que são pensados de certas populações, normalmente vulneráveis. Beleza? Adiante, galerinha. Perdi minha caneta de novo. Ah, desgraça. Que saco. Socorro. Aí. Tá. Então, gente, aqui, ó. 2 horizontes de estudo na teoria do Labeling Approach. Primeiro, a formação da identidade desviante, o efeito da aplicação da etiqueta no criminoso, ou seja, a partir do momento que o Estado me pega e me insere a etiqueta criminosa, o que isso vai gerar na minha concepção, o que isso vai gerar na minha personalidade, na minha pessoa e no meu convívio com a sociedade. E o segundo, que é o problema da distribuição do poder de definição do rótulo criminoso. Quem pode definir o que é crime e quem pode definir a qual pessoa será imposta a categoria de criminoso? É adequado da forma como está ou tem alguma coisa errada? A criminalidade, então, é uma etiqueta aplicada pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Tribunal, pela SUSEP, pelas instâncias formais de controle. Nada mais é do que essa atribuição dessa etiqueta feita pelas instituições formais de controle, tá? E outro ponto relevante, cara, bem importante, é o seguinte: muitas instituições que são criadas com a finalidade de desencorajar os comportamentos desviantes, ou de desencorajar o comportamento criminoso, acabam agindo de forma exatamente oposta. Por exemplo, os caras prendem os outros por quê? Nós vamos prender o sujeito para ressocializá-lo e fazer com que ele não cometa mais crimes. Prendemos o cara por tráfico. Botamos eles no presídio central. Vai acontecer essa finalidade que eu quero? Eu vou fazer com que ele pague. Agora o cara tá lá preso no central, não vai mais vender droga. O cara vai sair bonitinho. Óbvio que não. Então, muitas vezes, olha só, nós temos um discurso, nós temos uma justificativa, vamos prendê-lo para que ele não cometa mais crimes. Quando na prática essa justificativa ela cai por terra no primeiro momento, sem sério sujeito, que é um traficante,
junto com vários outros traficantes que seguem traficando dentro do estabelecimento prisional, que mandam no tráfico, e o sujeito se agrega, se vincula àquelas pessoas, além de se vincular com aquelas pessoas, ele aprende com aquelas pessoas. Então, a finalidade declarada acaba não sendo em nenhum momento cumprida, pelo contrário, acaba piorando, prejudicando a situação. Eu acabo dando meios para que o sujeito se desenvolva no âmbito da carreira criminosa. Então, muitas instituições destinadas a encorajar o comportamento desviante operam na realidade de modo a perpetuá-lo. Essas instituições acabam reunindo as pessoas que estão à margem da sociedade em grupos segregados, o que dá a eles a oportunidade de ensinar uns aos outros as habilidades e comportamentos da carreira delinquente e até mesmo provocar o uso dessas habilidades para reforçar o senso de alienação do resto da sociedade. Percebe essa parte final? Velho, os caras, às vezes, se unem e aquilo é tão importante para gerar uma sensação de pertencimento que eles querem mesmo se ver alienados, eles querem mesmo se ver dentro desses grupos. O código de conduta, o código de valores, o código penal que funciona para esses caras é o código do estabelecimento paralelo, da comunidade paralela ao Estado. O código penal para eles não tem valor nenhum. Agora, o código penal formal. Agora, o código penal de determinada comunidade, determinada facção, velho, eles respondem, eles obedecem. Lembra da máfia? A máfia tinha um código de ética rígido, muito rígido. E a máfia italo-americana, né? A gente vê nos documentários, enfim, tinha um código de ética muito rígido, que aquilo era norma, aquilo era lei, e que aquilo gerava orgulho, fazia com que as pessoas tivessem orgulho de pertencer àquela comunidade. A lei que funciona para mim é a lei da minha instituição. A lei que eu vou observar é a lei da minha instituição. A lei do Estado a mim não importa. Então, essas instituições formais do Estado, que têm um discurso declarado de eventualmente tentar desencorajar o comportamento criminoso, muitas vezes acabam gerando um comportamento contrário daquele previsto ou declarado. Beleza? Eita. Então aqui, ó, nós temos algo que se chama role engulfment. Uma das maiores consequências desse processo de etiquetamento, desse processo de desviação, é o que se chama de role engulfment, que é uma espécie de mergulho no papel criminoso. Como assim? Aquilo que a gente vinha conversando. O sujeito comete um comportamento que a sociedade considera como sendo criminoso. A esse sujeito se aplica essa etiqueta criminosa, ele é tratado como criminoso, todas as outras características que compõem aquele sujeito são ignoradas, ele é inserido num ambiente em que ele acaba sendo encorajado a realizar esse tipo de comportamento, e ele assim o faz. Às vezes se fala nas profecias que se autorrealizam. Não é difícil chegar à conclusão do que vai acontecer. O sujeito ele vai acabar agindo como um criminoso diante de todo esse contexto que empurra, que eu estou falando como penso Leibniz, tá? Diante de todo esse contexto que o empurra para a criminalidade. E se o cara tenta sair? Não, velho, porra, cansei dessa loucura, eu quero ter um emprego formal, eu quero trabalhar. Aí todos aqueles processos degradantes, aquele rótulo vai colar no cara. E ele vai ter dificuldade de conseguir um emprego formal, ele vai ter dificuldade de conseguir se descolar, de tirar essa etiqueta de criminoso e seguir fazendo outra coisa. Então é muito comum que em determinado momento, apesar de eventualmente surgir essa vontade de se descolar da etiqueta criminosa e tentar não cometer mais condutas desviantes, em algum momento ele não consiga e ele ceda, porque a sociedade vai marcar ele, as instâncias formais de controle vão marcar ele com esse rótulo, que vai ser um rótulo que ele não vai conseguir se desfazer de forma tão fácil e eventualmente ele acaba aceitando esse papel. Então o cara vai lá, tenta uma vez, tenta outra vez, e daqui a pouco ele pensa, porra, quer saber? Que se exploda, velho. Estão dizendo que eu sou, então eu vou ser mesmo. É o que eu sei fazer, é o que eu consigo fazer, é o que estão dizendo que eu faço, eu acho que é isso mesmo. Esse é o meu papel, para isso que eu nasci, essa é a minha finalidade. Então acaba gerando, olha só, a gente bota uma etiqueta querendo que o cara deixe de ser uma coisa e às vezes a força dessa etiqueta é que empurra o cara para fazer aquilo que a gente não quer que ele faça. É uma viagem, mas é importante a gente pensar justamente sobre o papel das nossas e as consequências das nossas formas de tratamento. Então aqui, sobre o Roland Goffman.
Uma das maiores consequências do processo de desviação é o agente ser capturado pelo papel desviante. Esse mergulho interativo é chamado de role engulfment. Relativamente a isso, dois principais pontos de referência são importantes. Como os outros definem um ator e dois, como o ator se define. Pode ser dito que é uma tendência para que o autor do fato se defina como os outros o definem. Isso que a gente estava falando. A sociedade fala para o cara que ele o cara não consegue emprego, o cara, todo mundo atravessa a rua, o cara passa. Eita, o que eu fiz aqui? Estão vendo aí? Todo mundo atravessa a rua quando o cara passa, o cara já está tão imerso nesse papel que em determinado momento ele pensa, quer saber? Eu acho que eu sou isso aí mesmo. De repente, esse é o meu papel. E a partir disso, então, surge uma espécie de subcultura delinquente facilitadora da imersão do agente em um processo em espiral que traga o desviante cada vez mais para a reincidência. E aí é fácil, a partir do momento em que ele se identifica com o papel, ele consegue encontrar, evidentemente, referências, né, que o auxiliam no cumprimento desse papel, numa subcultura que o auxilia no cumprimento desse papel da delinquência. Temos também dois conceitos interessantes aqui que auxiliam na compreensão das categorias do Labeling Approach. A primeira é a primeira são, tá bem. A primeira não, tá certo, cerimônias, né? A primeira categoria é o que se chama, agora ficou boa a frase, né? De cerimônias degradantes. O que são as cerimônias degradantes? São aqueles ritos, aqueles processos, aquelas cerimônias que despojam o sujeito da sua identidade e acabam fornecendo a ele uma nova, degradada. Então, os processos ritualizados é que submetem os envolvidos com um processo criminal em que o indivíduo é condenado e despojado de sua identidade, recebendo uma outra degradada. Então, o sujeito é condenado e ele recebe um corte de cabelo, raspa o cabelo dele, fornecem a ele um uniforme, ele tem que cumprir determinadas regras, ele tem que obedecer, sendo chamado por determinado número. Isso tudo acaba degradando o sujeito a tal modo que ele perde a sua identidade e acaba se tornando, recebendo outra que não carrega consigo tudo aquilo de bom, ou mesmo que na concepção dele, tudo aquilo de bom que o sujeito carregava. Uma curiosidade, só um parênteses aqui, nos Estados Unidos tem uma restrição da imprensa que não pode citar o sujeito, por exemplo, não pode chamar o sujeito de ladrão, assassino ou sequestrador se não houver condenação definitiva. Isso dogmaticamente está correto, né? O cara, mesmo que tenha sido preso em flagrante, se não há uma decisão transitada em julgado, reconhecendo a responsabilidade penal do sujeito, o sujeito é inocente por força da Constituição, da presunção de inocência. Então, a cautela exige, né, a cautela indica, melhor dizendo, que o adequado seria ter parcimônia na utilização dessas expressões. Mas essas cerimônias degradantes, elas são exercidas muitas vezes pelas instituições totais, que é outra categoria interessante. O que são instituições totais? Presídios, no nosso aspecto aqui é presídios, mas tem um livro do Erving Goffman que ele fala sobre das instituições totais, que ele menciona que são os presídios, os manicômios e os conventos, se eu não me engano, que são instituições que colocam o sujeito, que essas instituições elas entram tanto dentro da personalidade do sujeito, que o sujeito acaba sendo despojado da sua personalidade e é formada uma personalidade da instituição. Então, a instituição molda a tua vida, a instituição diz o que tu faz, diz qual é o teu número, qual é o teu nome, diz que hora tu acorda, que hora tu dorme, o que tu deve fazer, o que tu não pode fazer. Isso se agiganta tanto dentro da vida do sujeito que acaba totalizando os seus parâmetros de vida, gerando um desculturamento. A cultura da instituição é a única que existe. E faz menção também ao panótico. Lembra o panótico, aquele presídio desenhado pelo Jeremy Bentham? É um presídio que ele era composto por uma torre e em cima dessa torre ficava um sujeito que poderia vigiar os internos. E os internos não sabiam o momento em que estavam sendo vigiados. Então, eles poderiam estar sendo vigiados 24 horas por dia. A sensação que eles tinham era de que existia um controle total.
tudo que acontecesse poderia ser visto, embora, né, literalmente não fosse haver uma limitação de vigilância, né, material, de pessoal na estrutura. Mas a ideia era de uma vigilância e um controle total. Olha, tudo que você estiver fazendo, eu posso estar vendo. Então, a instituição total, ela entra dentro da vida do sujeito de forma tão intensa que ela forma e deturpa, digamos assim, a personalidade. Ela forma uma nova personalidade. E as instituições totais também possuem o caráter de fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se descontínua em sua ação. Então, esses efeitos, eles geram repercussões práticas e duradouras, mesmo que elas sejam descontinuadas. Em determinado momento, digamos que o sujeito saia dessa instituição, ele vai levar consigo algumas características dela. Ele vai seguir se comportando de acordo com algumas características dessas instituições. Galera, sobre a seletividade nas instâncias de controle, isso é muito importante. E isso é flagrante. Deixa eu ver essas frasinhas com vocês e a gente conversa, tá? Olha só, seletividade das instâncias de controle. Uma rápida comparação entre as instâncias de controle informais, exercido pela família, profissão, escola, entre outros, nós já vimos, né? E as instâncias de controle formais, exercido pela polícia, órgãos de justiça, penitenciárias, etc., permite notar a seletividade com que estas exercem suas atividades de controle e repressão. Há uma seletividade de classe e raça construída socialmente para as instâncias formais de controle, que é reforçada no imaginário coletivo através do papel empenhado, inclusive pelos meios de comunicação em massa, que atuam no processo de rotulação, propagando o estereótipo do criminoso. Então, a seletividade das instâncias de controle é o seguinte: todos nós cometemos crimes, poucos de nós somos presos. Há uma propensão para que quem seja preso ostente características específicas. Se nós examinarmos os dados do nosso sistema penitenciário, do DEPEN, Departamento Penitenciário, as estatísticas do DEPEN, nós vamos chegar à conclusão de que há uma predileção por pessoas com menos instrução, por exemplo. Significa que as pessoas com menos instrução cometem mais crimes, em regra geral? Não necessariamente. Todos nós cometemos crimes, mas o Estado, as instâncias de controle, têm uma predileção por determinados crimes ou por determinadas pessoas. A política criminal define isso. Por que se prende? É mais fácil prender por tráfico, num patrulhamento de rotina, você vê um sujeito vendendo droga, do que por corrupção, do que por sonegação fiscal, do que por lavagem de dinheiro. Isso demanda muito mais trabalho, isso demanda muito mais investigação, isso demanda muito mais recurso, isso demanda muito mais paciência, isso é mais caro, isso é mais difícil. Então é mais fácil, e assim acontece, prender pessoas com menos recursos por determinadas infrações penais. Então é isso que significa seletividade. Nós não prendemos todo mundo que comete crime. Na verdade, nós prendemos pouquíssimas pessoas que cometem crimes. A todo momento nós cometemos crimes, mas nós prendemos pouquíssimas pessoas, normalmente pessoas cuja prisão se torna mais fácil, cuja repercussão penal, repressão penal se torne mais fácil. Então, aquilo que a gente sempre conversa, né? Tem um iceberg de crimes, só a pontinha é selecionada pelo sistema de controle formal. E essa pontinha selecionada acaba fazendo com que os meios de comunicação joguem na comunidade a crença de que o crime é só isso. O crime só é praticado por essas pessoas. Porque, na verdade, o crime é tudo aquilo que está embaixo da superfície. Isso aqui é o que a gente diz que é crime, o que a gente pega e prende, o que a gente aponta o dedo. Mas existe um iceberg de crimes subterrâneo, eu ia dizer, mas iceberg acho que é no mar. Bom, vocês entenderam, né? Um iceberg de crimes que ninguém joga à luz, que existe, que está lá, que acontece, que todo mundo sabe, não, mas que acontece de forma permanente e que as instâncias de controle não alcançam e que a mídia não joga à luz. Então a gente fica restrito a essa concepção, a essa construção mental.
Iceberg subterrâneo. Não sei. Está embaixo da água, a gente pode dizer que é subterrâneo? Acho que não, né? Subterrâneo não faz o menor sentido. Ou terra também, ou água é considerada terra para fins de subaquático. Não sei. Vamos lá. Aqui, ó, sobre a conduta desviante. É central na teoria do Labeling Approach a análise da seletividade da conduta desviante, pois se relaciona com a forma pela qual o desviante é aquele que não é aceito como membro pertencente pelos demais, por não se adequar aos padrões impostos socialmente. Aquele que quebra uma regra posta em vigor é visto como alguém não confiável para viver sobre as regras acordadas por aquele grupo. É essencial lembrar que a conduta desviante nem sempre representa algo negativo, estigmatizado. Por exemplo, em um mundo onde muitas pessoas são destras, quem é canhoto assume uma postura desviante. Por outro lado, quando uma conduta desviante é selecionada a partir de instituições de controle social e definida como indesejável e, por consequência, passível de punição, acaba-se por gerar a estigmatização daquele qualificado como desviado, fazendo pairar sobre ele uma etiqueta de criminoso, a qual tende a aderir permanentemente à sua imagem individual, projetando-se sobre suas interações sociais. Galera, então só para a gente entender aqui, ó, a categoria de conduta desviante. Nem sempre a conduta desviante é uma conduta criminosa, embora a conduta desviante normalmente enseje um estranhamento, justamente por ela ser atípica no âmbito social, mas eventualmente a conduta desviante pode ser uma conduta reprovável, etiquetada como criminosa. Mas é importante a gente entender aqui o que é conduta desviante. Desviante é algo que desvia da ordinariedade da sociedade. Diferente do que costuma acontecer na sociedade, nem sempre esse diferente é ruim, é criminoso, é categorizado como inadequado, mas eventualmente pode ser, beleza? E aqui, se nem todas as condutas desviantes são passíveis de punição, existem parâmetros que definem e delimitam as condutas desviantes que devem ser repreendidas e geram um indivíduo estigmatizado. Para a teoria do Labeling Approach, o caráter desviante da conduta é resultado da reação social frente a determinado comportamento, e o indivíduo delinquente é quem pratica essa conduta e sofre, em função disso, a estigmatização. Deixa eu ver esses dois parágrafos com vocês, depois a gente volta e comenta, tá? Desse modo, é a sociedade quem determina, através de suas regras e padrões, quais condutas desviantes serão passíveis de punição e reprovação. O que é classificado como crime em um dado país pode ser totalmente legal em outro. A conduta que transformaria uma pessoa em criminosa ou delinquente em determinado país pode ser a mesma conduta que é parabenizada e valorizada em outro. Portanto, um comportamento não é por si só desviante, mas é rotulado como tal a partir dos valores e parâmetros de comportamento adotados pela sociedade. Em outras palavras, o comportamento sem a reação social negativa é apenas um comportamento. A reação das outras pessoas que vivem sob padrões infringidos pelo desviante é que vai determinar se o comportamento é desviante ou não e em que medida será repudiado. Galera, aqui tem outra categoria bem interessante, que é a reação social. A gente viu ali, nós temos as condutas desviantes, que às vezes são reprováveis, às vezes não são reprováveis, são apenas desviantes. Mas o que atribui o caráter de reprovabilidade, então, a uma conduta desviante, que intrinsecamente não o é? É justamente a reação social. A forma como a sociedade se comporta, a forma como a sociedade reage àquele comportamento é o que vai atribuir reprovabilidade a ela ou não. Tem algumas condutas que são simplesmente desviantes. O cara escreve com a mão esquerda, enquanto a maioria das pessoas escreve com a mão direita. Tem outras condutas que, além de desviantes, são reprováveis, e essa reprovabilidade surge do quê? Da reação social. Então, a reação social é o que gera a categoria que pode impor a essa conduta o rótulo de conduta criminosa. E é legal a gente mencionar aqui também que essa reação social ela é distinta, né, no tempo e no espaço. Ali, constou no parágrafo, uma conduta que em um lugar tornaria o sujeito um criminoso, em outro lugar pode torná-lo um herói, pode ser valorizado, pode ser parabenizada. Por exemplo, se nós nos atêssemos aqui a, sei lá, padrões de comportamento sexual ou padrões culturais, tem alguns lugares do mundo em que a mutilação de jovens é algo tido como absolutamente normal, algo tido como absolutamente corriqueiro.
Por outro lado, aqui, para a gente, o sujeito que faz isso responderia certamente por um crime grave. Então, isso por quê? Por conta, de acordo com o labeling, da reação social. A sociedade não reage, aquela determinada comunidade não reage mal àquele comportamento, enquanto a nossa sociedade provavelmente reagiria. Então, ali, ó, a reação das outras pessoas que vivem sob padrões infringidos pelo desviante é que vai determinar se o comportamento é desviante ou não e em que medida pode ou não ser repudiado, beleza? Importante, galera, a gente gravar esse conceito, tá? Reação social. Tem um livro, se eu não me engano, é do Howard Becker, que se chama Da Reação Social, Criminologia da Reação Social, uma coisa assim, que ele fala sobre isso. Nem todas as pessoas que agem diferentemente agem de forma reprovável. O que vai gerar a reprovabilidade é a reação social dessas pessoas, tá? Dessa comunidade. Beleza? Adiante, galerinha. Sobre estigmatização e carreira criminal. A criminologia tradicional busca entender o que leva algumas pessoas a assumirem um comportamento desviante, ou seja, a praticarem ações delituosas. Com o label approach, a dúvida passa por os motivos pelos quais algumas pessoas são tratadas como criminosas e quais as consequências desse tratamento. Já vimos, né? Por que o Estado impõe essas etiquetas criminosas a determinadas pessoas, a determinados comportamentos, e qual a repercussão que a imposição dessa etiqueta gera na vida das pessoas. Quando alguém pratica um ato considerado desviante dos padrões estabelecidos, ocorre uma mudança na identidade que essa pessoa possui diante da sociedade. Em outras palavras, surge um status, uma rotulação que será imposta sobre o agente desviante, caracterizando como tal, como se, a partir daquele momento, um único ato o definisse por completo. Com isso, o agente desviante passa a ser um criminoso e apenas um criminoso. Inicia-se, então, o processo de estigmatização. Opa. Então, o sujeito, apesar da sua singularidade, da infinidade de fatores que compõem a sua personalidade, a partir do momento em que se rotula ele como criminoso, isso é o que o define. A partir desse momento, então, ele começa a passar pelo processo de estigmatização criminal, que pode fazer com que ele desenvolva uma carreira criminal. Lembra da influência daqueles aspectos? Pode fazer com que, a partir desse processo de estigmatização, ele acabe, então, sendo empurrado ou aderindo à personalidade criminosa, essa estigmatização que a ele foi fornecida, e passe a agir em conformidade com isso. A sociedade destaca alguns aspectos do indivíduo desviante e assume que estas poucas características definem o tipo de pessoa que ele é. Com o tempo, o indivíduo estigmatizado acaba aceitando a definição que lhe foi imposta pela sociedade, assumindo ser um ladrão ou um drogado, por exemplo. O problema dessa autoaceitação é que as pessoas tendem a procurar seus semelhantes e, quando isso ocorre entre os rotulados como desviantes, tem-se o início de uma carreira criminal. Aquilo que vimos conversando. Nesse ponto, é interessante ressaltar que as instituições que supostamente seriam destinadas a desencorajar o comportamento desviante, como as penitenciárias, acabam, na verdade, reforçando ao reunir os desviantes e isolá-los da sociedade. As instituições de controle dão a esses indivíduos o poder de ensinar e aprender ainda mais sobre condutas consideradas desviantes. Que a gente está fazendo um fechamento, tá, galera, sobre o que a gente viu. Isso acontece porque, na medida em que o indivíduo se vê cada vez mais preso no papel que lhe foi atribuído pela sociedade, maior é a tendência para que o autor do delito defina-se como os outros o definem, ou seja, como um criminoso. Dessa maneira, o agente acaba por perder sua individualidade para se tornar o que os outros esperam dele. Com isso, a sociedade acaba criando, mesmo que inconscientemente e na proporção inversa aos seus esforços, um ambiente propício para que o indivíduo que praticou uma conduta desviante torna-se reincidente na conduta desviante. O processo de estigmatização desse indivíduo perpassa necessariamente para a execução das chamadas cerimônias degradantes, definidas pelos teóricos do labeling approach como processos a que são submetidos aqueles rotulados pela sociedade de criminosos. Por meio desse processo, os indivíduos têm sua identidade desconstruída, recebendo uma nova que destaca os aspectos de conduta desviantes, degradando sua imagem perante a sociedade. Galera, mais ou menos um fechamento, uma síntese do que a gente viu até agora, né? Opa. E pra gente... Oh, por quê?
Para a gente finalizar, galera, tá, como que a gente pode, então, eventualmente quebrar essa consequência causada pela delinquência? Como que a gente pode romper essa consequência causada pela delinquência primária, pelo estabelecimento lá da etiqueta social ou do cometimento do crime? Como que a gente pode fazer com que o sujeito não desvie reprovavelmente? A primeira resposta seria afastando-se todos os fatores criminosos. Isso é absolutamente impossível, não tem como. A gente está constante e diariamente expostos a fatores criminógenos. Eles rodeiam o nosso convívio, rodeiam a nossa sociedade e essa resposta, portanto, apesar de a gente poder eventualmente diminuir a exposição aos fatores criminógenos, a gente não vai conseguir afastá-los. Portanto, essa resposta era uma resposta impossível. Não tem como quebrar essa consequência causada pela delinquência primária, né? Então, como que a gente pode evitar que o sujeito se torne de fato o delinquente que a etiqueta diz que ele é? Como tentar evitar essa reincidência, né? Essa carreira criminal? Como que eu posso tentar evitar que o sujeito, depois de passar pelo sistema penitenciário, ele reitere na conduta desviante, ele reincida? O primeiro passo seria afastando os fatores criminógenos, o que é impossível, não tem como isolar o sujeito de fatores criminosos. Segunda resposta que o pessoal do Lebrem atribui: repensar as cerimônias degradantes. Garantias protetivas para a não divulgação da reação estatal junto aos órgãos de imprensa ou eliminar o processo por meio de um mecanismo pensado pelos teóricos da teoria chamado diversion, ou diversão, ou diversificação. Maneira de desviar os agentes do delito do sistema estigmatizante da justiça criminal, o que projeta a discussão para soluções informais e não institucionais. Então, de que forma eu posso tentar diminuir a possibilidade de que o sujeito reincida, de que ele desenvolva essa carreira criminal, essa carreira criminosa? A segunda resposta seria repensar as cerimônias degradantes, repensar o processo de institucionalização do sujeito. Talvez seja interessante proteger o sujeito desse rótulo de criminoso perante a sociedade. Será que ele precisa mesmo ficar carimbado na paleta como sendo criminoso? Será que ele precisa, de fato, de uma exposição midiática sobre a conduta que ele cometeu? Será que, de fato, é preciso institucionalizar intensificadamente a resposta que o Estado está prestando? Será possível buscar uma solução informal, não tão institucional para esse problema? São algumas alternativas, né, que se propõem nesse ponto. E terceiro, atacar a distância social, que cria uma redução de oportunidades para as pessoas que se envolvem com o sistema de justiça criminal, como, por exemplo, eliminando as marcas de um processo, folha de antecedentes criminais, etc., etc., e facilitar a reinserção. Então, primeiro, afastar os fatores criminógenos, impossível. O cara cometeu um crime, porque ele estava submetido a um fator criminógeno, ele vai possivelmente voltar. Mesmo que ele tente mudar, existirão outros. Repensar cerimônias degradantes, nós precisamos de fato estigmatizar o sujeito, nós precisamos de fato retirar, somente reforçar nele esse aspecto negativo da sua personalidade, ou a gente pode reforçar aspectos eventualmente positivos que ele carregue também. E terceiro tentar tornar mais fácil a efetiva reinserção do sujeito. Será que nós podemos fazer com que o egresso do sistema penitenciário tenha uma paridade de busca de oportunidades com o sujeito que não é egresso do sistema penitenciário? Seria possível diminuir, talvez, essa dificuldade? São algumas alternativas que se apresentam aqui. Para fechar, galera, evitar uma subcultura delinquente com reflexos na autoimagem do agente do delito significa investir em uma terapia social emancipadora que atue sobre o ego do acusado, permitindo uma reconsideração em seus mecanismos pessoais de autocrítica. Esse sistema é possível em termos teóricos, mas de difícil viabilização prática pelo seu custo altíssimo. Então, aqui, esse ponto seria como, eventualmente, reforçar os aspectos positivos do sujeito, agora não para a sociedade, mas para ele mesmo, fazendo com que o ego dele, em alguma medida, não seja tão afetado, que ele busque, né, uma espécie de emancipação
individual, digamos assim, no que diz respeito às características criminosas e ao o sistema de controle formal. Para acabar com a institucionalização decorrente do recolhimento prisional, só mesmo com seu fim, a solução seria, pois, diminuir o encarceramento proveniente de um processo penal por meio de medidas alternativas à prisão. Junto a isso, nós trazemos o conceito, né, da prudente não intervenção. Repensar o ordenamento penal no contexto de uma sociedade aberta, democrática e pluralista, ampliando as margens de tolerância para a superação dos conflitos e tensões sociais. É preciso o direito penal intervir sempre, é preciso o direito penal intervir em todos os casos. É possível pensar em formas alternativas de resolução do conflito que não pelo direito penal e pelo estigma todo que ele carrega. É possível a gente não intervir penalmente em alguns casos. São algumas alternativas, algumas teorizações que se faz para tentar diminuir a incidência e o efeito dessa teoria, desse etiquetamento gerado pelo rótulo da criminalidade. Beleza, galerinha? É isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem. Estou à disposição. E beijo no coração de vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.